Olá! O STJ 25 anos de hoje começa com uma palavra muito bonita: conciliar. Significa harmonia, é sinônimo de paz. Mas o que isso tem a ver logo com a justiça? Bem, é que uma disputa nem sempre precisa chegar aos tribunais. Uma história tem dois lados e os dois lados podem sair ganhando. E tem mais no STJ 25 anos de hoje. Você vai ver como as pilhas de papel no judiciário estão ficando para trás. Tinha um processo nas mesas, no chão, nas prateleiras, nos corredores. A informatização mudou muita coisa. Agora o processo eletrônico faz parte do presente. E você vai saber quais são os benefícios e também as deficiências que ainda existem nessa busca pela tecnologia na justiça. Não precisa esperar. Você vê isso tudo agora. O STJ 25 anos está começando. Um tribunal está sempre decidindo casos que são justamente um dilema entre as partes. A disputa diante de tantos processos que aguardam julgamento pode ser demorada. Mas algumas questões têm solução de forma rápida e prática. Um acordo pode ter um peso maior do que uma disputa. É por isso que a conciliação de uns anos para cá tem sido a alternativa. Se tem chance de diálogo, existe a possibilidade de entendimento sem desgaste. Tudo começa com uma boa conversa. No dicionário, o verbo conciliar significa entrar em acordo, combinar, reunir, harmonizar, pacificar. E na gramática do judiciário, conciliar é o verbo do momento. A conciliação é uma forma de simplificar as soluções de conflitos. A ideia da conciliação e dos centros e núcleos é justamente diminuir o número de processos entrados no judiciário. A conciliação não é um recurso novo. Ela está prevista em lei desde 1973, mas começou a ganhar força mesmo de uns 10 anos para cá. Tanto que a Semana Nacional de Conciliação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, já está em sua 7ª edição. E os números falam por si. Nas 7 edições que o CNJ fez, nós tiramos quase 1.900.000 e poucos mil processos. Além de desafogar os tribunais, a conciliação também é responsável por uma economia milionária no sistema judiciário. O processo custa de R$ 1.200 a R$ 1.300 para o Estado. Aí engloba salário de juiz, luz, telefone, fórum, tudo isso, toda a estrutura do Poder Judiciário. E o que acontece? Nós temos aí milhares de processos que não chegam a R$ 1.000. Portanto, o Estado paga mais para movimentar a máquina do que o próprio acordo ou do que o próprio valor do processo. A conciliação se tornou um recurso tão importante para a justiça brasileira que algumas iniciativas garantiram prêmios. É o caso do projeto Justiça no Bairro, que já beneficiou mais de 400.000 pessoas no estado do Paraná. O objetivo é muito maior. É atender aquela população que vive na periferia da cidade, que durante a semana não tem condições de se aproximar até uma faculdade, a uma defensoria pública, para poder obter o resultado mais efetivo. Nós conseguimos reunir médicos voluntários para que esses próprios médicos vão até a casa do paciente e é feita então a interdição. E o curador já sai dali com o próprio termo de curatela e já com o INSS do lado, já para promover inclusive o benefício assistencial. Nós também temos o Núcleo de Conciliação, que faz parte do Justiça no Bairro, que atende as varas de família, e também nós fazemos o evento desde 2003 no presídio. Então nós levamos todo esse atendimento da ressocialização da família, de fazer divórcio, documentos, emprego, no interior dos presídios. E tem ainda o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que exporta mão de obra e acaba de ser premiado pelo Conselho Nacional de Justiça. Virou modelo para outros. E nós treinamos muito conciliadores e estamos, inclusive, destinando esse pessoal treinado para outros estados da federação e assim que estamos fazendo. O seu Pedro acabou com a dor de cabeça que já durava 3 anos. Eu vim para ver e acabei me deparando que é o processo do Bradesco. Então,
estou aí, eles fizeram uma proposta e eu, dentro das minhas possibilidades, acredito que dá para mim ir cumprindo. As empresas também já entenderam que buscar a conciliação pode ser a melhor maneira de resolver um problema com o cliente. A conciliação é um método muito mais rápido, muito mais interessante, porque todo mundo sai ganhando. O consumidor resolve a sua demanda muito rápida, a empresa também. E tem muito mais gente, além do seu Pedro, que ganha com a conciliação. A cidadania é a grande vencedora de tudo isso. A justiça hoje está desumanizada. 90 milhões de processos, 26 milhões de processos no ano, o juiz dando 22 milhões de processos no ano. Então são números muito grandes. A justiça abandonou a cidadania, uma função fundamental para ela. No próximo bloco, nós vamos mostrar a informatização na Justiça, tecnologia a favor da agilidade no Judiciário e da economia para os cofres públicos. Mas será que a informatização está em todos os tribunais? E como ela funciona para os advogados e para o cidadão? Você vai saber já já. A gente volta rapidinho. Começou nesta segunda-feira, 22 de abril, e vai até 17 de maio, o maior curso de capacitação à distância de juízes, já promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo, a Infam, sobre improbidade administrativa. A procura pelo curso superou as expectativas da Infam e atraiu representantes do Ministério Público, Advocacia Pública e Privada, além dos tribunais de contas. Para a diretora-geral da Infam, ministra Eliana Calmon, esta iniciativa busca aprofundar entre os magistrados brasileiros o entendimento de como tratar os crimes relacionados com a corrupção e com o mau uso dos recursos públicos. A motivação do curso, e é o primeiro curso neste sentido de dividir em aulas teóricas e aulas práticas, foi em razão do Conselho Nacional de Justiça, fazendo uma avaliação dos dados estatísticos, verificar que nós temos, desde a criação da lei até hoje, 15 mil ações ajuizadas na Justiça e, ao final, o julgamento, somente 5 mil ações, com tribunais que até hoje não julgaram nenhuma ação. Ou seja, alguns tribunais, alguns estados, nunca se julgou uma ação de improbidade. Para atender a demanda, a capacitação será oferecida a 430 magistrados, distribuídos em 4 turmas, sob coordenação de juízes especialistas em direito público e processo civil. Ainda segundo a ministra, a Lei de Improbidade Administrativa veio como fundamentação para que seja efetivamente exercida a Lei da Ficha Limpa. De forma, quando veio a Lei da Ficha Limpa, foi necessário que nós tivéssemos também um instrumento que alimentasse esta Lei da Ficha Limpa, que é exatamente a Lei de Improbidade. Esta lei precisa deslanchar, precisa ser cumprida para nós termos efetivamente as condenações pelos atos de improbidade no Brasil. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Até hoje, muita gente escuta a palavra processo e lembra de pilhas enormes de papel. Mas aquela quantidade sem fim de folha para lá e para cá não faz mais parte do dia a dia em alguns tribunais. Aqui no STJ, por exemplo, tudo está sendo digitalizado faz tempo e o processo já é eletrônico. Nada de papel, a não ser pelos documentos que vêm dos tribunais que ainda não trabalham com essa tecnologia.
A informatização é mais do que modernidade na justiça. É uma forma de agilizar o atendimento ao cidadão. Disputa vencida com a máquina de escrever. E até ainda mais longe. Presente e futuro. Agora o judiciário já está entrelaçado à tecnologia. O que demorava em média 10 dias para ser despachado pode chegar ao gabinete em menos de 24 horas. Acaba o que a gente chama de tempo morto do processo, né? O tempo que o processo fica parado numa prateleira, o tempo de levar autos, né, processuais de um lado para o outro. O desafio era uniformizar. A informatização entre os tribunais estava confusa. Cada sistema funcionava de um jeito diferente do outro. E os documentos, apesar de serem digitalizados, não se comunicavam. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça buscou unificar. Existe agora um sistema para os processos eletrônicos, com um padrão e identidade visual pré-definidos. O resultado está aqui, na tela de vários tribunais do país. Os documentos são originais, mesmo sem que você possa pegar. Esse aparelhinho, que parece um pendrive, é a assinatura eletrônica do advogado. Não precisa do manuscrito. O armazenamento ou tráfego de arquivos conta tempo a favor. Hoje, com o peticionamento eletrônico, ele consegue fazer todos os peticionamentos, todos os protocolos, acompanhar a íntegra do processo no estado dele de origem. Então, trouxe uma economia, principalmente para quem é de fora de Brasília, muito grande. O prazo curto é amenizado, mas as advogadas explicam. Existem limitações ainda. A gente percebe muito a falha do sistema em relação ao tamanho de arquivo, né? Assim, eles não aceitam todos os tamanhos de arquivo, tem uma limitação que não é alta, é uma limitação pequena, então às vezes a gente tem que fazer uma digitalização com uma baixa qualidade, às vezes o documento não fica tão visível quanto precisaria ser. Superando a imperfeição, o trabalho fica mais ligeiro. Por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, cada ministro tem 9.000 processos em análise, contando página por página, simplesmente 6.300.000 folhas. Hoje a informatização é o suporte, mas há 17 anos... Era o caos, né? Os processos chegavam aos milhares diariamente e não tinha serviço de digitalização. Em algumas salas, só entrava ou o servidor ou a papelada. Nós estávamos perdendo espaço para os processos. Tinha um processo nas mesas, no chão, nas prateleiras, nos corredores, por todo lado. Que diferença agora, hein? Hoje você trabalha, você tem uma mesa limpa, você pode ter um jarro de flores para as mulheres que gostam, você pode ter uma foto da família, você pode ter outras coisas e a mesa está limpa. E todas as informações que você precisa estão no computador. Isso significa um julgamento mais ágil. Hoje, 1 milhão de processos em trâmite são eletrônicos no STJ. Esses aqui são os processos que não foram registrados ainda e que chegaram só hoje ao STJ, em apenas um dia. Logo depois que eles chegam, passam para essa moça aqui que faz um processo de limpeza. Tira toda a sujeira, todo o grampo que tem no papel, porque depois ele precisa ser digitalizado. Aliás, aquela quantidade ali representa cerca de 30% dos processos que chegam hoje ao tribunal. É até pouco se comparado a alguns anos atrás. 70% dos processos hoje são de forma eletrônica. E nessa sala aqui é que acontece todo o processo de digitalização. Aqui no setor, trabalham cerca de 190 pessoas o tempo todo. É como se fosse uma fábrica mesmo, para pegar tudo que chegou aqui no papel e colocar ali na tela. E mesmo assim, olha quantos processos esperam aqui, aguardam pela digitalização. Um desse, de 3 volumes, tem mais ou menos 630 páginas, 700 páginas. Agora esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos, mais de 20 volumes, na verdade. Agora você imagina quando tudo que chegava ao STJ era assim, em papel. A modernização chegou também por outros caminhos, na transmissão eletrônica de áudio e vídeo. É uma economia fantástica, não só de recursos financeiros, como de tempo, né? Que se imagina que fazer uma reunião presencial de 2, 3 horas em Brasília, as pessoas gastam um dia. Essa história da justiça com a tecnologia não termina por aí. A relação é eterna, para um dia chegar perto do que se deseja. Os sistemas eles precisam ser aprimorados. Eu costumo dizer que o sistema que está totalmente pronto, ele está perto de ser enterrado. Lembrando,
Tecnologia é útil, se o uso for proporcional ao benefício. Afinal, a inteligência não vem das máquinas. Daqui a pouco a gente volta. O site do Superior Tribunal de Justiça tem nova ferramenta de busca para jurisprudência. Agora, na consulta, você acessa direto o link de recursos repetitivos e pode restringir a pesquisa por acórdãos. O site também dá a opção de encontrar decisões monocráticas e coletivas, desde a época do Tribunal Federal de Recursos, além de exibir o conteúdo completo das súmulas do tribunal. E caso queira sugestões para uma busca mais rápida e eficiente, basta procurar a opção Saiba Mais, que te indica os temas mais comuns do Tribunal da Cidadania. O site do STJ é o www.stj.jus.br. A lei que trata da informatização dos processos judiciais no país existe desde 2006, o que engloba também a petição eletrônica. Eletrônica justamente porque dispensa o uso do papel. E aqui no STJ isso já existe há 6 anos, praticamente logo depois que a lei foi criada, que entrou em vigor. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário judiciário aqui do Tribunal, Antônio Augusto Gentil. Bem-vindo. Primeiro, vamos explicar o que é uma petição, o que significa esse documento, né, para quem não é da área do direito. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar aqui e levar aos nossos telespectadores os esclarecimentos, né, necessários em relação à petição eletrônica, né, que é um tema do momento, né. A petição eletrônica, ela na essência não difere da petição tradicional, da petição em papel. Ela é um documento pelo qual o advogado leva a sua formulação jurídica, o seu pedido, ao magistrado. Como você acentuou de forma correta, a petição eletrônica é um tipo de petição legalmente previsto, estabelecido na Lei 11.419 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Então, a diferença entre a petição eletrônica e a petição em papel é a forma como essa petição chega, né? Exatamente. A petição eletrônica tem essa denominação, uma vez que ela é encaminhada pelo advogado pela internet, né, pelo sistema, pela rede mundial de computadores, do conforto da sua residência, do seu escritório, até o tribunal, né? Esse encaminhamento eletrônico, evidentemente que ele deve seguir algumas regras técnicas. O advogado deve obedecer determinadas diretrizes, né, que seriam, em suma, a obtenção da certificação digital. Certificação digital seria uma assinatura do advogado à certificação, de forma né? simplificada, seria uma assinatura digital, uma tecnologia que confere segurança ao encaminhamento eletrônico dos documentos, né? Então, o primeiro passo seria a obtenção da certificação digital. O segundo, a configuração do seu equipamento, né, do seu computador, para a instalação de determinados programas que permitam o encaminhamento desse documento. E, por fim, a questão do prévio credenciamento desse advogado no sistema do STJ. Cumpridos esses requisitos, estará ele apto a desfrutar das facilidades da comodidade do encaminhamento, da utilização desse tipo de petição. Esses dados técnicos, certificação digital, configuração de equipamento, causam, de fato, uma certa aflição em determinada parcela dos advogados. E, pensando nisso, o STJ já tem hoje no portal do STJ, né, no site do STJ, www.stj.jus.br, já na página de entrada, um link à direita, né, denominado Petição Eletrônica, saiba como utilizar.
Ao acessar este link, o advogado terá acesso a todas as informações que cercam o peticionamento eletrônico, com esclarecimento passo a passo, da forma mais didática possível, para que ele possa, enfim, entender quais são os requisitos para a utilização do sistema. Hoje, o STJ ainda recebe petição em papel também, né? Sim. Mas a intenção é que quase 100% daqui a pouco tempo seja eletrônico, né? Existe até um projeto para isso. Exatamente. Hoje no STJ nós temos um grande paradoxo. Na verdade, o STJ aderiu com muito sucesso à informatização dos processos judiciais e no que diz respeito ao processo eletrônico. Apenas para que se tenha ideia, 97% dos processos que tramitam no STJ hoje tramitam na forma eletrônica, apenas 3% na forma física. Entretanto, o paradoxo se apresenta em relação à petição, às petições, né? Aí temos quase que um percentual invertido. Apenas 25% das petições são encaminhadas eletronicamente, enquanto os outros 75% são encaminhadas da forma tradicional, forma em papel. E por que, Antônio? Na verdade, isso pode ser explicado pela própria resistência, né, dos advogados em usar a petição, a forma eletrônica mesmo, ainda é uma coisa difícil para o advogado visualizar, que pode ser mais prático? Como é que fica? Temos de entender que a migração da petição tradicional para a petição eletrônica representa uma quebra de paradigmas. Tá? O advogado está acostumado desde muito tempo a se utilizar dessa forma tradicional da petição, de ou se dirigir presencialmente às dependências do tribunal ou em fazer o encaminhamento dessa petição por outros meios, né? Então, a petição eletrônica ela é uma mudança de cenário, né? E como toda mudança de cenário, como toda quebra de paradigma, ela desperta uma certa resistência. Então, hoje nós temos 25% dos advogados, ou 25% da nossa demanda, sendo encaminhada eletronicamente. E há a necessidade de nós conduzirmos esse processo de uma maneira mais aguda, né? Não podemos aguardar que esse processo aconteça naturalmente. Né? E nós temos aí exemplos emblemáticos no próprio serviço público, né? No setor público, de situações como essa, né? A própria Receita Federal, Secretaria de Receita Federal, estabeleceu, e todos nós fazíamos declaração de imposto de renda pelo meio tradicional, formulários com aquelas planilhas contábeis, né? E em determinado momento a Secretaria da Receita Federal impôs ao cidadão, ao contribuinte, que essa declaração fosse realizada por meio eletrônico. Não é preciso dizer que hoje todos realizam sua declaração de imposto de renda dessa forma e é um sucesso absoluto, né? E esse mesmo passo de implantar a obrigatoriedade terá de ser feito também no STJ, que nesse particular não é nem um tribunal vanguardista, porque temos já outros tribunais espalhados Brasil afora já com essa sistemática sendo adotada, incluir o próprio Supremo Tribunal Federal. Existe, então, esse projeto para que a petição eletrônica seja obrigatória no STJ, né? De forma gradual. Exatamente. O ministro presidente Félix Fischer, logo que do início de sua gestão, ele ficou muito sensibilizado com esse paradoxo que nós temos aqui entre os processos eletrônicos e as petições eletrônicas, né? Então, devido a essa baixa demanda da petição eletrônica, o ministro encomendou, determinou que fizéssemos um projeto de obrigatoriedade do peticionamento eletrônico visando corrigir essa distorção. Esse projeto está sendo seguido, está tramitando nesse momento, o seu cronograma está sendo seguido fielmente e nos próximos dias, nas próximas semanas, deveremos divulgar aos advogados de que forma essa obrigatoriedade será executada no STJ. O que podemos adiantar no momento é que isso será feito da forma mais criteriosa possível, de maneira escalonada e tendo como foco a figura do advogado, né? Num primeiro momento, serão algumas classes processuais entrarão na lista de obrigatoriedade e, numa segunda etapa, aí sim haverá a universalização, né,
de todos os processos e petições incidentais. Quais são as vantagens, afinal, do uso da petição eletrônica? Olha, são inúmeras as vantagens, né? Eu diria, em síntese, que a petição eletrônica ela proporciona a racionalização do profissional da área jurídica, racionalização do trabalho do profissional da área jurídica. Uma vez que o usuário da petição eletrônica ele pode peticionar à distância, do conforto da sua residência, do seu escritório, sem a necessidade de se deslocar fisicamente às dependências do STJ, né? E veja que, ao assim proceder, o advogado ele está tendo uma economia, né, com as despesas naturais do transporte aéreo, terrestre, e também uma economia de tempo, né, que me parece evidente. Há também a questão da própria segurança, né, porque o advogado ele até tem outros meios de peticionar à distância, outros meios tradicionais de peticionamento à distância. Nós temos aí o encaminhamento de petições por fax e o encaminhamento de petições por correio. Mas todas essas formas, elas não apresentam a segurança jurídica, não conferem ao advogado a segurança jurídica que a petição eletrônica oferece, não é? Em relação ao peticionamento por fax, eu chamo a atenção para o fato de que o fax é um documento precário, né, que não tem validade jurídica de per si, e necessita da convalidação por meio do envio posterior de um documento oficial. Já a petição eletrônica é válida como um documento oficial, né? Exatamente. A petição eletrônica, uma vez encaminhada, ela já tem a validade jurídica, então ele já cumpre os seus objetivos. Pode ser mais rápido, né? Porque muita gente se pergunta se o advogado não pode perder o prazo, se o sistema, de repente, por qualquer motivo, ficar fora do ar, ou se ele estiver sem a internet por algum motivo, sem o sistema por algum motivo. Mas, de qualquer forma, mesmo se algum dia tiver algum empecilho ali, ele vai conseguir fazer isso mais rápido do que pelo correio ou pelo fax, de repente, né? Sem dúvida. A petição eletrônica, ela racionaliza o tempo, né? E eu dou aqui uma outra situação prática para que os nossos telespectadores possam, de fato, constatar as vantagens da petição eletrônica. Quem se utiliza da petição tradicional está submetido ao horário de funcionamento do tribunal, que hoje é de 11 às 19 horas. Tá? Quem se utiliza da petição eletrônica não se submete a esse rigor, a esse espaço temporal. A petição eletrônica pode ser utilizada antes do horário de funcionamento de abertura do tribunal, antes da abertura do expediente do tribunal, e mesmo depois do encerramento do expediente, desde que chegue até às 23 horas e 59 minutos. Uhum. Né? Então, é mais uma comodidade que o advogado tem. Ele poderá peticionar no turno da noite, sem que, com isso, a sua petição seja declarada intempestiva. Quem assegura essa possibilidade é a própria Lei 11.419 de 2006. E a gente não falou do cidadão, porque ele também acaba ganhando com isso, né? Uhum. O custo do advogado pode ser menor, porque não precisa fazer um deslocamento, e o processo pode ter um trâmite mais rápido também. No final das contas, é o cidadão que ganha? Com certeza, até porque temos aí também até mesmo a questão de sustentabilidade. Nós estamos falando de um peticionamento, uma modalidade de peticionamento à distância que promove uma enorme economia com transportes, não é? Questão de uso da logística de correios, enfim, de fato o uso do papel, né? Então tudo isso confere à petição eletrônica essas vantagens em relação aos meios tradicionais. Antônio, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e eu espero ter levado aos nossos telespectadores os esclarecimentos necessários sobre o tema petição eletrônica. O STJ há 25 anos fica por aqui. Mas semana que vem preparamos mais um programa interessante para você. É o dia do taquígrafo, uma profissão antiga e curiosa. As palavras são literalmente desenhadas, frases traduzidas em símbolos. O trabalho consiste em uma técnica em que a tecnologia está de fora da rotina. A maior parte fica com a União. É um trabalho que fascina muita gente e atrai profissionais para os concursos nos órgãos públicos, inclusive aqui no STJ e em vários tribunais. Mas por que algo tão antigo ainda é tão requisitado no mercado atual? É o que você vai ver na semana que vem. Até lá!